O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos mudar de assunto? Que jeito? Sou eu que estou pondo esse assunto toda vez? Quem que coloca? Sou eu? Vamos lá. Qual que é a ideia central hoje do Evangelho? O rico que gasta tudo consigo mesmo e não ajuda os pobres, certo? E eu disse que um dos pobres é a igreja. Eu falo isso desde quando eu cheguei aqui? Falo, porque também não sou eu que falo. Esse rico foi condenado. E o que ele dizia aqui? Pai Abraão. Obrigado. Espera aí só um pouquinho, você já leva. Obrigado. Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Pelo amor de Deus, aqui. Porque sofro muito nessas chamas. Eu tenho falado das chamas do inferno? Tenho falado. Por que eu falo? Porque eu não gosto de vocês? Porque eu não quero que vocês vão para lá. Vamos lá. Essa semana eu fiquei preocupado com um aspecto. A nossa alma, ela permanece após a morte? Eu sei que tem muita gente que às vezes fala: não vai. Depois que morrer, não vai. Então vamos lá. O que a gente sabe de argumento? Eu sei que não é tão fácil assim. Para saber que a alma fica depois da morte. É o seguinte. Nós temos, como seres humanos, faculdades sensitivas, os sentidos, ok? Essas faculdades sensitivas, os animais têm também. A visão, eu preciso do órgão, ok? O que a minha visão vê? Essa imagem aqui, a igreja
com vocês sentados. Ponto. A única coisa que a visão pode me dar é isso. A audição, um som. Ok? Alguns animais têm audição melhor que a nossa. O cachorro. A visão pior. O cachorro não tem nem colorido. Não tem, né? O tato. Eu sinto na pele algo que é particular. Essa é a palavra. Particular. Aquilo ali. Nós, seres humanos, não ficamos só no particular. Nós temos duas faculdades, que chama inteligência e vontade, que é capaz de fazer abstração. Calma que eu vou explicar. O que é abstração? É a capacidade de formar um conceito universal. Por exemplo, a minha visão mostra esse ambiente, com vocês sentados nos bancos. Mas como eu tenho inteligência humana, eu sou capaz de abstrair e dizer, isso aqui é uma igreja católica, com um povo. E eu posso, quando alguém falar igreja, missa, domingo, eu tenho um conceito universal, que não fica no órgão, está na alma espiritual. Tudo que é capaz de ser universal não fica. A prova disso é que os animais não conseguem ter algo universal. Ah, padre, como é que... Vou dar alguns experimentos. Os animais, por exemplo, eles veem a cada instante só o que os sentidos passam. Tem um trabalho que fizeram com um chimpanzé, que tem um cérebro com muitas circunvoluções. Como é que foi o trabalho? Eles pegaram uma casinha com a porta, e quando a casinha estava no meio, o chimpanzé não entrava direto na casinha. Ele dava a volta, identificava a casinha com os sentidos e entrava na porta. Quando eles encostavam a casinha na parede, aí depois o chimpanzé toda vez chegava e entrava na porta. Normal. Quando eles encostavam a casinha na parede, o chimpanzé não entrava. Ele ia até na parede, voltava. Entendem que ele está identificando de novo? Então, os animais, quando eles morrem, como só tem os órgãos dos sentidos, a alma, a gente chama de alma, alma é tudo que tem vida. A alma desaparece. Esse negócio de fazer velório para cachorro, querer ver o cachorro no céu, isso é loucura. Tudo bem? Isso não existe. Animais e plantas têm alma, mas na hora que morre, acabou. Nós, seres humanos, como nós temos faculdades fora dos órgãos, a inteligência não está no cérebro. As faculdades de medicina ensinam que está no cérebro. Mentira. Porque se tivesse no órgão, no cérebro, nós não seríamos capazes de abstrair um conceito universal. Ah, mas como é que prova isso? Bem, hoje tem vários hospitais, principalmente nos Estados Unidos, que fazem trabalhos de atividade intelectual após morte cerebral. Além disso, vocês já devem ter visto na internet vários casos de quase morte, em que a alma tem pacientes que descrevem o gorro do médico, que se vê no leito morrendo, que fala que tem um encontro com Jesus. Tem uma criança recentemente voltou e disse que Jesus existe. Tem um padre em Maringá que teve uma experiência de quase morte. Ele voltou, ele chora quase todas as homilias. Então são inúmeros as provas de que existe vida pós a morte do corpo, a alma. Minha mãe mesmo, meu tio que morreu, que era um tio que era inimigo do irmão, era adúltero, aceitou confessar, eu levei o irmão para reconciliar. A minha mãe um dia estava em casa e ela teve um susto, porque viu meu tio sentado e dizia, por favor, minha filha, reze por mim, porque estou sofrendo muito.
Estou sofrendo muito. Reze pela minha alma. Minha mãe falou, não, era ele. Deus pode permitir. Quantos santos já tiveram algo semelhante de rezar por almas do purgatório? Almas pedirem. A própria doutrina da igreja. Além disso, eu já falei, eu já acompanhei inúmeros exorcismos. Eu já vi o capeta falar várias vezes. Várias vezes. Detalhe, eu sou médico e estou fazendo pós em psiquiatria hoje. Então falar que é doidura, não é. E eu tenho autoridade muito mais que vocês para falar que não é. É o capeta. Indícios fortíssimos. Fortíssimos. Vários e vários e vários exorcismos eu participei. Tanto em Portugal, como aqui também. Alguns, na época que o bispo liberou para eu acompanhar os exorcismos. Então, as evidências do pós-morte, elas são quase que palpáveis. Agora, e a questão do juízo particular e do juízo final? Quem diz que tem juízo? A igreja. Ah, mas a igreja, ela é uma instituição que mente. Eu não confio na igreja. Então vamos lá. É outra coisa que eu quero que vocês entendam. A Igreja Católica não é uma instituiçãozinha que nasceu ontem. O começo da Igreja Católica foram com os apóstolos e em seguida vários cristãos mortos pela causa de Jesus Cristo. A igreja começou com perseguição ferrenha. Vários imperadores romanos, desde Nero, que botou fogo em Roma e acusou os cristãos, e na época colocava cristãos amarrados em postes e queimava para acender a cidade. Nero que matou São Paulo e São Pedro. São Paulo fora dos muros, São Paulo decapitado, porque ele era cidadão romano, e São Pedro crucificado, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Além dele, Diocleciano, Domiciano, perseguiam, matavam cristãos e cristãos. E detalhe, quanto mais morria, mais vinham cristãos. Tertuliano dizia, sangues de mártires, sementes de novos cristãos. Quanto mais mata, mais cresce. Depois, com Constantino, que virou a religião oficial, cresceu tudo, só que sempre foi perseguida por pessoas tranqueiras dentro da igreja. Desde sempre o poder pode corromper, né? Depois os bárbaros invadiram a Europa e destruíram tudo, queimavam os mosteiros. A igreja, com toda a sua sabedoria, amor de mãe, pegou grande parte dos pergaminhos, dos códex, dos papiros, de toda a riqueza que nós tínhamos da Bíblia, e levou para os mosteiros da Irlanda, na parte mais ocidental da Irlanda. Eu tive a oportunidade de conhecer as ruínas desse mosteiro, onde os bárbaros não chegavam. Por isso que tem Bíblia hoje, porque a igreja protegeu. E depois nossos irmãozinhos protestantes falam que a gente não segue a Bíblia. Para ele falar isso, nós tivemos que lutar muito para chegar a Bíblia na mão deles. Né? Muito. Inclusive escolher os livros da Bíblia. Depois dos bárbaros, a reforma tiveram várias invasões muçulmanas que a igreja lutou com seus reis. As cruzadas eram para parar um pouco essas invasões contra a fé católica, a fé cristã. Depois a reforma protestante, Lutero, não foi só questãozinha de 95 teses. Lutero, depois que ele ficou feridinho, ele se ligou ao governo da Alemanha e depois os outros, Calvino, Zwinglio, na Suíça. O que eles faziam? Eles instigaram a reforma protestante e se juntaram aos reis que traíram a igreja e falaram para os reis assim, olha, na reforma protestante, os bens da igreja são do Estado. Aí os benditos, para não falar malditos, né? Claro que gostaram e roubaram os bens da igreja na Dinamarca, na Suécia, na Alemanha, na Suíça. Você vai hoje na Finlândia, tem igrejas belíssimas, que eram mosteiros franciscanos, que
que hoje são luteranas, que não vai ninguém, porque esses países estão virando ateu. Porque o protestantismo, depois de um certo tempo, perde o sentido, né? Esses países, grande parte, estão virando ateus. A Westminster, lá onde foi o funeral da Diana, funeral da rainha, era uma igreja católica. Henrique VIII tombou, porque ele queria casar de novo. E não foi permitido. Roubaram a igreja. E nós sobrevivemos. Séculos e séculos. Se espalhou por todo, foi perseguido. Gente morta na China, na Índia. Né? Quantos nós temos lá na Coreia? Missionários no mundo inteiro, que foi difundindo a fé católica. O que mais? A Batalha de Lepanto, depois da Reforma Protestante, 1571, em que os muçulmanos tentaram também tomar a igreja, e era um exército muito mais forte do que a igreja católica, e Papa Pio V, um santo papa, chamou todo mundo para rezar o rosário, e acabou vencendo uma guerra que era para ter perdido, porque muitos reis também não ajudaram o papa. Mas o povo se voltou e rezou, e vencemos a batalha. Depois, a Revolução Francesa, que matou mais, porque teve a Inquisição. O Papa João Paulo II chamou 4 historiadores mais famosos do mundo e pediu para estudar a Inquisição. Se matou muito menos do que se fala. Quem matava, na maioria das vezes, era o Estado, não era a igreja. E foi menos do que a Revolução Francesa. A Revolução Francesa entronizou a Deus a razão. Mais um ataque à igreja. Depois das invasões ao Reino do Vaticano, tomou quase todo. O Papa Pio IX teve que sair fugido do Vaticano. Até que depois os papas voltaram e ficaram presos lá no Vaticano até fazer um acordo com Mussolini. Olha, imagina, com Mussolini. E hoje tem um Estado do Vaticano. Imagina que milagre, no século 21, no ano 2025, uma igreja tem um Estado de 0,44 km², em que o Papa é um chefe de Estado. Vocês acham isso normal? Isso não é um milagre? Em pleno século 21, em que ninguém dá nem aí para religião, aqui no país, no Brasil, ainda tem muita gente católica. E os outros países do mundo que não estão nem aí para religião? Por que quando o Papa fala alguma coisa, todas as redes de televisão do mundo inteiro transmitem? Qual o chefe de religião que tem isso? Por que quando o Papa vai num país que nem católico é, até o povo que não é católico segue ele, vira uma multidão de gente? Vocês não acham que tem um sinal de que essa igreja é um milagre, que nós temos que confiar nela? É claro que hoje, com tanta gente que falta, né, na política brasileira, hoje foi entrando cada vez mais protestantes no parlamento e outros que não estão nem aí, e têm aprovado leis e leis. Hoje uma igrejinha que nasce na esquina tem os mesmos direitos do que a igreja católica. Isso é um absurdo. Absurdo. Mas comparar essa igreja, que você pode ir para o Japão, tem a igreja, para a Índia, para a África, é essa igreja que é um milagre que diz que tem julgamento sim. Nós vamos ser julgados sim. E a primeira coisa, em Mateus 25, é julgado pelo apego ao dinheiro sim. E é por isso que todas as leituras dos últimos domingos têm sido sobre isso. Nós temos uma alma espiritual que vai ter um juízo particular e um juízo final, porque depois vai julgar a história das consequências da sua vida. Então nós temos que confiar nisso e tentar mudar de vida. Bem, qual que é a outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que eu já falei uma vez? Hoje, como tem pouca gente acostumada com padre que fala a verdade, igual eu, incomoda. Aí começa as conversinhas. Primeiro, o dinheiro vai para o Vaticano é riquíssimo. O Vaticano recebe alguma coisa das paróquias, sabe o quê? Que vem daqui? O óbolo de São Pedro, de São Paulo, que é dia 29 de junho, né? Ou no domingo seguinte. É a oferta que vocês dão, que vão para o Vaticano, que vai para o Vaticano. Depois tem uma oferta que vai para a Terra Santa, não sei quando que é, não lembro, acho que da Semana Santa, Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa. Tem a oferta da campanha da fraternidade, tem mais uma? Acho 3 ou 4 ofertas que a gente manda. Oferta, essa da oferta. Não vai mais nada para o Vaticano, nada, 0. De dízimo, não vai nem R$1 para o Vaticano. É tudo balela. Tudo conversa de quem não sabe nem a hora que está com fome.
e fala da igreja. Número 2, não, vai tudo para o bispo. Não, na verdade vai 13% de tudo que entra para a cúria. Também não é para o bispo. O bispo tem uma côngora como a minha, um pouco maior, claro, ele é bispo, né? Então, eu sei, uma meia côngora a mais que eu, não é nem tanta coisa assim. O resto do dinheiro vai para a cúria para pagar a contabilidade de todas as paróquias, o jurídico de todas as paróquias, os prédios que tem da cúria, a Casa São Paulo, que faz os retiros, o seminário, os seminaristas, os carros. Então, não é o dinheiro que vai para o bispo, e é 13%. O resto fica tudo aqui. Ok? E se tem uma coisa que não pode reclamar desse bispo é de transparência. Toda reunião do clero, ele mostra tudo que entrou e sai. Né? Tudo. Então, está lá. Se alguém quiser ver, talvez ele mostre. Então, o dinheiro vai para manter a cúria, que é a matriz de todas as paróquias. Nós somos filiais. Ok? É claro que o dinheiro tem que ir para lá, de algum lugar. Como é que vai manter a contabilidade jurídica? Bem, agora vamos ao Padre Pablo. Né? Agora vamos chegar até mim. Uma das coisas, gente, é normal. Eu já faço isso de propósito. Quando eu provoco, tem duas possibilidades para vocês. Ou vocês mudam de vida e se converte, ou fala mal de mim. Porque você não vai aceitar uma coisa sem falar do meu nome. Né? Se você não quer mudar de vida. Então, o que, por exemplo, acontece? Ah, não, me contaram, não sei se é verdade, mas vamos supor que seja. Nós não temos um padre, nós temos um Edir Macedo, que só pensa em dinheiro. Só fala em dinheiro nas missas. Bem, primeiro, aqui hoje é filmado, eu não sei nada da vida do Edir Macedo. Não sei o que ele... Eu não posso falar nada, nem conheço ele pessoalmente. Mas eu sei que quando alguém fala isso, está querendo dizer que eu estou querendo dinheiro para mim. Não é isso? Eu estou querendo usufruir do dinheiro que eu peço na missa. Só pode ser. Não tem outro sentido. Então vamos lá. Primeiro, se eu quisesse dinheiro, eu jamais estaria aqui falando para vocês com essa roupa quente que eu detesto. Eu estaria trabalhando como médico. Eu ganharia infinitamente mais. A Dilvanete está aqui. Todo o dinheiro que entra aqui, ele é vigiado. Até o meu supermercado é vigiado. Eu sou suspeito o tempo inteiro diante da cúria e suspeito com o povo. E aceito isso por amor a Deus. Por amor a Deus. 2. Ontem, nós fomos treinar o pessoal para ter o plantão do dízimo. E aí, providencialmente, né, Dionete? Alguém falou assim, vamos ver negócio do padre, me chama? Cadastro do padre, né? Vamos ver o cadastro do padre. Do nada. Falei, veja. Ah, padre, o senhor devolveu só agosto. Eu falei assim, não, já devolvi setembro. Aí a Dionete, não, mas não foi lançado ainda. Qual o valor? Falei o valor. Aí alguém falou assim, esse é um dos maiores dízimos que tem. Eu disse, é a metade. Porque eu tenho outras rendas hoje, certo? Mesmo que eu deva meu pai, eu devo meu pai 80 mil reais. Mas mesmo assim eu não deixo de devolver o dízimo. Então, a minha côngora hoje é mais ou menos 3.800. 3.700. Eu devolvo de dízimo para essa paróquia e a de São João, praticamente quase a metade da côngora. Porque eu ganho por causa dos outros ganhos. Se eu quisesse dinheiro, eu ia devolver um dízimo, que é metade quase da minha côngora. 2. Não, 2 não. 2 já é esse, né? Primeiro, é que eu seria louco de querer. Terceiro, quem me conhece sabe que eu falo aqui nas homilias sim do dinheiro, mas quando eu falo pessoalmente, eu mando vocês rezarem, porque me interessa mais que vocês se convertam e amem esse cara aqui que eu amo. Não é o dinheiro tanto. Até, já falei hoje, aconteceu 2 vezes ou 3, não lembro. Jesus está aqui, pode falar, de gente que nunca vai na igreja e chegou em mim e disse assim, padre, eu quero fazer uma doação para você, para a igreja. O que o senhor quer? Eu disse, a sua alma. Eu quero a sua alma. Não é tão interessante para mim só o dinheiro. Claro que também
quem não vem na igreja e doa alguma coisa, Deus também pode fazer depois que essa pessoa se converta lá na frente. Mas aconteceu algumas vezes que eu neguei. Aliás, não é que eu neguei. Eu falei isso, a pessoa acabou que não doou nada. Ficou chocada, né? Espero que um dia se converta lá e doa depois de convertida. Né? Outro dia, tudo vira polêmica, né? Contei sobre a irmã Rose, que falou para o cara que aluga a casa, que ele não vinha à igreja, que ele poderia doar a casa para elas, que elas iam rezar para ele, que já que ele não vai para a igreja, poderia ser condenado. E eu falei que eu brinquei com uma pessoa de fazenda para doar a sede, né? Brinquei com essa pessoa, porque nem era o dono da fazenda. Aí já saiu conversa que eu falei que era para um fazendeiro doar, senão ia para o inferno. Eu não falei isso, sabe por quê? Porque é mentira. A igreja não fala que vai para o inferno, você tem que doar seus bens. Ela fala que vai para o inferno se você não usa a sua renda para ajudar a igreja, que é a oferta e dízimo, e os pobres. Isso aqui. Você pode continuar com seus bens, mas você não pode continuar egoísta, avarento, pensando só em você. Você não pode continuar sem ajudar a igreja, sem ajudar os pobres. Isso é um absurdo. Isso te leva para o inferno, sim. Nunca sei quem vai para o inferno. Só Deus sabe. Mas eu posso dizer que você tem grande indício de ir para o inferno, sim. Se você não ajuda a igreja com oferta e dízimo, que é um dos mandamentos da igreja, e se você não ajuda os pobres, como esse Lázaro. Isso aqui que está dizendo não é um teatro. Pode ser condenado sim, mas você não é obrigado a doar seus bens para ir para o inferno. Então eu nunca diria uma estupidez dessa. Eu só falo o que a igreja manda. Às vezes eu brinco até com meu pai. Meu pai deve estar me assistindo. Uma vez ele falou assim, eu estou juntando gado para ter... como é que ele falou? Para ter bens para vocês. Eu falei, vende isso aí, ajuda os pobres, vai viver a vida. Para que deixar herança? Isso eu falo. Para o meu pai também foi brincadeira, porque eu sei que meu pai não teve terra de herança. Meu pai trabalhou no suor. Então eu sei que ele jamais faria isso. Mas eu faço isso para instigar a gente. Meu pai não é obrigado a doar para ir para o céu. Eu só falei isso brincando uma vez, nunca mais toquei no assunto. Eu só falo para ele devolver o dízimo, eu falo para ele ajudar os pobres. E ele fez uma casa recentemente para uma funcionária lá, um barracão. Eu falei, parabéns, faz. Isso eu faço. Agora, o que eu quero, gente, pelo amor de Deus, o que eu quero é que vocês vão para o céu. O que eu quero é que vocês não cheguem nesse ponto. Deixa eu falar para os meus irmãos para não vir para cá. Só isso. E não tem sentido nenhum eu querer o dinheiro de vocês. Agora, que no final das contas, ou você ama a Deus ou ama o dinheiro, isso é verdade. Quem não ama a Deus é apegado. Pode ser pobre ou rico. É apegado. Não devolve o dízimo direito. Muitos de um salário mínimo devolvem o dízimo de 10%. A maioria de muitos ricos não devolve nem 0,5%. Isso é um absurdo. Isso tem indícios de ir para o inferno, sim. Agora, eu estou falando em nome da igreja. Agora, se quiser continuar me caluniando, falar de mim, não tem problema. Se quiser ficar com raiva de mim, desde que não falte a missa, pode sentar lá no fundo, virar para o lado. Eu vou rezar por você do mesmo jeito, porque eu quero que você vá para o céu. Se você quiser converter daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando trocar de padre, você vem, beija o padre que trocou. Para mim, não interessa tanto se você gosta de mim ou não. Agora, o meu amor por vocês impera que eu queira vocês no céu. Só isso. E eu vou lutar para isso até a morte. Podem caluniar, pode mentir, pode fazer o que quiser. Mas eu vou lutar para que vocês vão para o céu. Certo? Isso eu quero que vocês anotem. O que eu quero é a salvação de vocês. O que eu quero é que não aconteça no juízo final isso aqui, ó. Pai, piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro nessas chamas. O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento, como deve ter muito ali no cemitério de Paraúna, com a mesma intenção, né? E o rico insistiu, não pai, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se eles não ouvem os profetas, Moisés, se não ouve o padre Pablo, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se converterão.
Bem, que Deus abençoe vocês. Podem falar de mim, não importa. Eu tenho minha vida muito resolvida. Eu estou aqui para salvar almas. Agora, se você for apegado, não é dizimista, não ajuda os pobres, cuidado. Na hora do julgamento, se tem uma pessoa que você não pode falar, você não me disse nada, sou eu. Porque eu estou te dizendo, na sua cara, que você pode ir para o inferno.